Hoje é um dia de alegria, né? É um dia de adoração, é um dia de servirmos ao Senhor. E estamos felizes, né? Hoje já estamos também mais tarde, a igreja vai desfilar lá na Americana, vai ter um ônibus para levar para lá, caso alguém queira aí. E amanhã à noite vai ser aqui na sede, né? Então vamos avançar com isso. A mensagem que eu coloquei no grupo lá, que a Edwin ensinou agora há pouco, é em relação a um pedido, na verdade, que eu estou fazendo para as igrejas aqui da cidade. Eu vou fazer um evangelismo público lá no Conjunto Edilson Abreu. Eu já estou aqui, vai ter já 4 anos e a gente não fez nenhuma atividade, na verdade, para ir para aquele lado. A única coisa que a gente fez foi um quebrando silêncio, saindo da Santa Teresinha e passamos pelo Edilson Abreu, né? E eu vou fazer em outubro agora, no próximo mês, evangelismo lá. E no próximo sábado à tarde, a gente vai fazer uma pesquisa de interesse social. Não é pesquisa para estudo bíblico, é pesquisa de interesse social, para a gente tentar descobrir quais necessidades o bairro tem e a partir disso, então, a gente oferecer serviços e atividades onde as pessoas tenham interesse em participar. Então, essa pesquisa eu estou formulando ela ainda, a gente não tem ela pronta, ela já está quase 90% pronta, para imprimir e entregar para cada um. E a meta é que a gente tenha no próximo sábado 50 pessoas fazendo pesquisa. Tá? 50 pessoas. Então, de cada igreja um pouquinho, a gente chega em 50. Aí depois a gente vai oferecer um curso de Libras lá no bairro e curso de culinária também, curso de desses artes manuais, alguns recursos, né, para que a gente tenha público, né, no evangelismo à noite, tá bom? Então quem puder ajudar no próximo sábado, que é o primeiro passo que a gente vai dar para fazer as pesquisas, vai ajudar muito, certo? Que é o pontapé aí das nossas atividades, tá bem? 4, amém. 4 de 4 até 6 horas. Vai ser nossa missão lá de 4 a 6 horas. Amém. Tá bom? Então a gente avança assim. E a gente vai ter, além do evangelismo de lá, vai ter também o Jardim das Graças. Queremos fazer uma na Boa Vista também, lá perto da Vitéria. Avançar aí para a gente continuar salvando pessoas antes de Jesus voltar. Aqui também, certo? E aqui também, a gente vai avançando assim. Mas nós temos uma missão muito especial hoje. E essa missão tem nome. E essa missão se chama Ayla. É Ayla, né? A Ayla. E eu gostaria de chamar a Ayla aqui à frente. Como a Ayla ainda não anda só, eu acho, né? Ela vem acompanhada aí dos pais, por gentileza. Não, eu me dei o trabalho de gravar só o nome da Ayla. Prontinho, bem-vindos aqui então. O seu nome? Wanderson. Wanderson, Amanda e Ayla. É a primeira? É a terceira de vocês. Ok. Falta só mais nome para completar essa. A apresentação de criança é uma ordenança bíblica, né? Não é uma invenção da igreja, é uma ordenança bíblica que teve origem, na verdade, desde que o povo de Israel saiu lá do Egito. E desde então, Deus tem orientado que todos os filhos sejam apresentados. Jesus foi apresentado e várias outras pessoas que a gente vê na Bíblia foram apresentadas também. E a apresentação ela tem como valor o reconhecimento, né, da bênção de Deus na vida do casal e da família. Né? E cada filho que a gente tem, com certeza, é símbolo da bênção de Deus. Né? Que vem envolto em responsabilidade também. A gente cuidar, educar e ensinar para a eternidade. Eu separei para esse texto, Wanderson e Amanda, para esse momento um texto bíblico, Deuteronômio capítulo 6. É um texto bem interessante. Eu sempre uso ele, na verdade, na apresentação de criança, porque tem muito a ver com o momento.
a partir do verso 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu gosto de pensar nesse Israel aqui, em dizer assim: ouve, ó Wanderson, ó Amanda, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí os dois versos seguintes têm duas responsabilidades de vocês como pais. E a primeira delas, no verso 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a primeira responsabilidade de vocês como pais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. A segunda responsabilidade, no verso 6, diz assim: estas palavras, se referindo à Bíblia, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ter a palavra de Deus no coração. Essa é a segunda responsabilidade. Ter a palavra de Deus como base para escolha, para decisões, para sonhos, para tudo na vida, é a segunda responsabilidade. E a terceira responsabilidade já não tem a ver com vocês e Deus. Tem a ver com estarem na presença de Deus e cumprirem a missão mais importante da vida. Diz assim, tu, pai e mãe, tendo a palavra de Deus no coração e amando a Deus sobre todas as coisas, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, 3 responsabilidades. 2 é de vocês com Deus. Amar a Deus e ter a palavra de Deus no coração. E a segunda, se vocês conseguirem amar a Deus e ter a palavra dele no coração, vocês conseguem cumprir a terceira. Somente se conseguirem cumprir as 2 primeiras, vocês conseguem cumprir a terceira. Amém. Que é transferir para a Ayla os valores do reino eterno de Cristo. Porque esses valores, eles não são ensinados apenas por palavra. São ensinados com a vida. Aquilo que vocês viverem é o que ela vai absorver de vocês. Certo? Então essa responsabilidade, ela é gigante diante de Deus. Um dia Deus vai perguntar: onde está a condição? Onde está a Ayla? Que respostas vocês darão a Deus quando chegar esse momento? Que a resposta seja: aqui estou, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Nós vamos orar nesse momento, mas antes de orar, Anderson, tem um presente que eu gostaria de mencionar, que a Ayla precisa, e esse presente só tu pode dar para ela. Mas ninguém no mundo pode dar esse presente. Não sei se tu vais achar caro ou barato, mas tu gostaria de saber? Esse presente ele não é caro, financeiramente falando. Mas o único presente que a Ayla vai receber, e só tu, como pai, pode dar para ela, é amar a mãe dela de um jeito incondicional. E tu vai ensinar para ela o valor do amor. E isso ninguém pode dar para ela, só tu como pai. A forma como trata a mãe, como tu ama a mãe, é o que ela vai aprender sobre amor, temor e o amor de Deus automaticamente. Esse presente, Amanda, serve para ti também. Da mesma forma, ela vai aprender isso vendo que a mãe dela ama o homem mais importante da vida dela, que é o pai. E isso ninguém pode dar. Ninguém pode dar. Só vocês podem dar para ela esse presente. A minha pergunta é: estão dispostos a dar esse presente para ela? Que Deus seja louvado. Nós vamos orar agora. Eu vou pegar o meu copo para a gente orar.
eternos. Bondoso Deus, eterno Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede. De modo especial, Senhor, celebramos a vida aqui do casal, Wanderson e Amanda, pela bênção também que o Senhor tem concedido a eles, de receberem do Senhor filhos. De modo especial, hoje estamos apresentando aqui a área. Queremos, Pai eterno, suplicar que as bênçãos que são prometidas, Pai, na tua palavra, sejam, Senhor, sobre este casal. E que eles possam, Pai querido, te amando sobre todas as coisas, amando a tua palavra e amando um ao outro também. Ensinar com a vida deles o verdadeiro sentido da vida que é dar na presença, e que a Ayla aprenda desta forma deles e se prepare para ser uma cidadã de bem aqui neste mundo. Amém. E uma cidadã do Reino Eterno de Jesus Cristo. Amém. Como ministro, Pai, do Evangelho, eu a apresento, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor a abençoe com um lar de amor, com saúde, com alegria, onde ela possa crescer em graça diante de Deus e dos homens. Amém. E assim, Senhor, se preparar e ser preparada para a eternidade ao teu lado. Amém. Eu te peço, Pai querido, todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daí a entrega certificado. Vai que vai fazer a foto? Está filmando, hein? Pronto, Deus abençoe toda essa chamada. Obrigado pela confiança também. Deus abençoe vocês. Ainda vamos continuar no livro de Deuteronômio, um pouquinho mais à frente agora, no capítulo 30. Licença, neném, por um momento. Deuteronômio capítulo 30. Essa mensagem eu coloquei como título, se o Alan conseguir projetar, pode colocá-la. Escolha a vida. Escolhas a gente faz todo santo dia, né? E é importante a gente saber os caminhos que temos à frente. Os versos que nós vamos ler vai ser o verso 19 e o 20. Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19 e o 20 dizem assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é um texto que ele é bem direto, na verdade, ao ponto. E, como já disse agora há pouco, a vida ela é uma série de escolhas, né? A gente vive escolhendo coisas que são rápidas e outras são até superficiais, né? Aceitar ou não aceitar um convite novo lá no que aparece no Instagram. Clicar ou não clicar em uma figura, um vídeo, alguma coisa que aparece na internet. Vamos permanecer na mesma carreira ou vamos trocar de profissão? Hoje, até em relação à própria fé,
permanecer na igreja ou, quem sabe, migrar para uma outra denominação. Então, assim, desistir ou continuar? Sempre nós estamos escolhendo alguma coisa. Sempre, a vida inteira é assim. Mas existem decisões e escolhas que mudam não só a nossa vida agora, mas que tem a ver com a eternidade. E para a eternidade, nós temos apenas duas escolhas: escolher entre vida e morte eterna. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então, assim, para o ser humano, só tem esses dois caminhos. Ou a gente serve a Deus para a vida, ou a Satanás para a morte. Ou a gente faz o que é certo, ou a gente faz o que é errado. Ou a gente escolhe fazer o bem, ou nós escolhemos fazer o mal. E não tem um meio termo nesse campo. A conversa que nós estamos lendo, esse texto bíblico sagrado de Deuteronômio, é a última conversa de Moisés com os israelitas antes de eles entrarem na terra prometida. É o último discurso de Moisés, é a última fala dele. Depois de 40 anos, depois de terem morrido, né, todos quase que saíram do Egito, com exceção de Moisés, que ainda estava vivo, Josué e Caleb, é uma nação jovem. É uma nação jovem, que tem no máximo aí seus 40 anos de idade. E Deus então conversa ali com ele, Moisés conversa com o povo, apresentando então essas questões, tá? Então, assim, Deus ele nos convida, né? É Deus quem nos convida a fazer uma escolha consciente e espiritual diante do que é posto diante de nós. É uma escolha consciente e também espiritual. E essa escolha consciente e espiritual, lá de Moisés com o povo israelita, ela ecoa até os nossos dias e nos chama a decidir. A decidir começar, a decidir recomeçar, a decidir trilhar caminhos que sejam espirituais e conscientes. Ninguém é louco o suficiente para não saber a escolha que está fazendo. Por mais que fira, às vezes, a nós mesmos, é necessário a gente escolher. É muito fácil a gente, às vezes, colocar culpa em circunstâncias, em pessoas, em outras pessoas, para tentar desviar as nossas escolhas, né? E responsabilidade de nós mesmos. Ah, não, mas eu estou fazendo isso por causa disso. Não é. É sempre a gente que faz a escolha final. É sempre nossa. Então, Deus ele ainda nos convida a escolher. Desse texto eu quero destacar 3 palavras, tá? Primeiro é um verbo. O verbo escolher. Tá? O verbo escolher. O texto diz assim, né? Escolhe, pois, a vida. Esse texto, se ele parasse bem assim, né? Se fosse bem assim o texto. Eis que proponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se o texto parasse só aí, já estava bom. Não, ainda tem escolha, mas sem um direcionamento. Mas Deus, além de dar a opção de escolher entre vida e morte, bênção e maldição, Deus ele dá o direcionamento. Amém. Se parece que é um texto assim tão simples, porque ninguém em sã consciência disse: você quer viver ou quer morrer? Eu lembro que eu fiz uma visita no hospital lá em Goiânia, um hospital de câncer, e eu visitei uma ala específica que cuidava só de idosos, e todos eles já praticamente assim, condenados à morte pela situação da enfermidade. E eu conversava com eles ali um monte, né? E perguntava para eles assim: se o senhor pudesse fazer uma escolha hoje,
Que escolha o Senhor faria? Simples a resposta: viver. Eu gostaria de viver mais com a minha família, estar mais próximo de amigos, viver uma vida simples. Porque nenhuma pessoa em sã consciência, entre escolher a vida e a morte, vai escolher a morte, porque todo mundo quer viver. Todo mundo quer viver. Então, Deus ele ainda diz assim: escolhe, pois, o quê? A vida. Escolhe a vida, porque escolher denota um ato intencional, com discernimento, não é uma coisa casual e envolve mente e coração. Escolher envolve mente e coração e não é uma escolha casual, é uma escolha consciente do que a gente está fazendo. Quer ver uma coisa interessante? Que a maioria aqui já namorou. Casado não vai começar a namorar. A maioria sai com escurinho para namorar. Essa é uma escolha consciente ou inconsciente? É consciente. É consciente, é puramente consciente. Quando a gente vai escolher uma roupa para sair, é uma escolha consciente ou inconsciente? Consciente. É consciente. Às vezes é inconsciente, às vezes. Mas na maioria das vezes é consciente. Tá? É consciente. Para cada ambiente, a gente vai com uma roupa diferente. Ah, vamos para o trabalho, é essa roupa. Vai para a academia, é essa roupa. Vai para a igreja, é essa roupa. Vai dar uma volta na praça, é essa roupa. Ninguém vai para uma praia, por exemplo, de terno. Ninguém. Ah, eu vou para a praia, vou botar meu melhor terno e vou tomar banho de praia. Ninguém faz isso. Aí eu vou botar um short, né? Uma bermuda, uma camisa, camiseta. Certo? Então é uma escolha que ela é consciente. E escolher entre vida e morte é uma escolha também consciente, porque tem a ver com vida e morte eterna. E tudo que a gente escolhe tem a ver com vida e com morte eterna. Tudo tem a ver com isso. Então, a próxima palavra é a palavra vida, que Deus fala: escolhe, pois, a vida. A vida não é o simples ato de sobrevivência. Vida aqui tem a ver com vida plena, com a comunhão com Deus, com o propósito. Amém. Ter um propósito na vida. Qual é o nosso propósito? O que a gente quer? Para onde a gente está indo? Na caminhada que a gente está andando, onde nós vamos chegar? Então a gente precisa ter um propósito claro na vida. Amém. Eu quero isso, quero servir a Deus até morrer, ou até Jesus voltar. Eu quero ser útil em alguma coisa para a sociedade. É ter propósito. Claro, não é deixar viver igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim a vida. Tem que ter senso de utilidade, de propósito, do que a gente serve. Então, quando Deus fala assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, é uma escolha consciente do que nós queremos viver e como nós queremos viver. E isso é fato. Todas as escolhas têm um preço. Todas as escolhas têm um preço. Ah, eu escolhi a vida com Cristo. Tem um preço. Tem um preço. É uma vida de sacrifícios. É uma vida de lutas todos os dias. Não, eu escolhi a morte. Eu vou viver com Satanás até a vida acabar. Tem um preço também. Tem um preço. Então, assim, tudo tem um preço. A questão é: qual difícil a gente vai escolher? A gente vai escolher o difícil andando com Cristo e lá na frente ter a coroa da vida, ou nós vamos escolher o difícil andando
com as regalias do mundo e lá na frente receber, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos? Qual difícil a gente vai escolher? Certo? Então, assim, a gente precisa ter consciência clara do que nós estamos escolhendo no nosso dia a dia, na nossa vida. A outra palavra que eu quero mencionar aqui, ela está no verso, na continuação do verso 20. Diz assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Não é assim que está aí? Apegando-te a Ele. Essa palavra apegar-se é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É a mesma palavra, o mesmo verbo que aparece lá, é o que aparece aqui também. A ideia de se colarem um no outro, de modo que não sejam mais dois, e sejam apenas um, em propósito diante de Deus, com individualidades diferentes, é claro. Então Deus, Ele nos chama, de certa forma, não apenas para que a gente viva, mas que a gente viva colado nele. Porque essa é a vida de verdade. Isso é vida de verdade. Vida com propósito. A irmã White, ela diz no livro Caminho a Cristo, na página 37, assim: todo caminho que nos afasta de Deus é um caminho de morte. Cada passo que damos em direção à obediência é um passo em direção à vida. Passo em direção à obediência é um passo em direção à vida. Obedecer é sinal de vida. Prova disso é sinal de trânsito ficou vermelho. O que o trânsito está dizendo? Pare. Mas se a gente não para, vai chegar no cemitério, né? Então, assim, a obediência é sinal de vida. E, no caso de Deus, a vida eterna. No livro Educação, página 57, diz assim: somos moldados pelas decisões que tomamos. Deus não nos força, mas nos oferece todos os recursos do céu para que a gente consiga enxergar e escolher a vida. Então, tudo o que é possível do céu ser revelado para a gente conseguir escolher a vida, Deus ele prova, Deus ele mostra para a gente. O certo e o errado, o bom e o ruim, resultados antecipados. No Parábola de Jesus, página 69, diz assim: Cristo colocou diante de nós a escada de ascensão espiritual. Cada degrau é uma escolha. Subir ou descer depende de nós. É a gente que decide. Eu não vou ler a minha Bíblia hoje. Descer o degrau. Eu não vou estudar a minha lição, não vou fazer oração hoje. Mais um degrau para baixo. Está entendendo? Então, e essa escolha, quem é que faz? É a gente. É a gente que decide isso. Eu não vou no culto hoje. É mais um degrau para baixo. E assim vai. E o detalhe, irmãos, é que a nossa mente, ela vai acostumando dia a dia com as escolhas que nós fazemos. A mente acostuma com a escolha que a gente faz. E quando a gente menos pensar, já está muito longe, né, da realidade espiritual. Bem longe, por causa das escolhas. Ninguém que esteja firme na igreja diz assim: no ano que vem eu vou sair da igreja. Ninguém diz isso. Ninguém diz. Ninguém pensa assim: não, eu vou ficar na igreja durante 5 anos, depois de 5 anos eu vou sair. Ninguém planeja isso. Mas, se a gente não cuidar dos degraus que a gente está descendo, não lendo Bíblia, não estudando nada, não buscando a Deus para nada, a gente vai estar se programando e se organizando para ser o próximo a estar fora da igreja.
Então é um processo de escolhas diárias e cada um é responsável pela escolha que faz. Cada um é responsável pela escolha que faz. Então, agora é a nossa vez. A conversa com Moisés e o povo lá serviu para a época deles. O povo disse assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Nos dias de Josué, alguns anos depois, o povo disse, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo também disse a mesma coisa com Josué. Mas a realidade não foi bem assim. Hoje, nós temos também a oportunidade de escolher várias coisas. Em relação à nossa fé, nós temos o caminho da vida e temos o caminho da morte para escolher. O caminho da vida é o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. O caminho de morte é a religião de aparência. Gente que só é crente quando está dentro da igreja. A raça mais miserável que existe. É gente que finge que é crente, né? Não, dentro da igreja está ali, tudo bonitinho, tudo paz e amor, tudo certo. Mas quando sai da igreja, é uma desgraça no testemunho. Então, assim, caminho de vida e caminho de morte. O que nós escolhemos? Quanto a relacionamentos, nós temos caminho de vida e caminho de morte também. Caminho de vida é um relacionamento com pureza, com propósito, com compromisso. Caminho de morte é o caminho da carência, da dependência, do prazer imediato, de feridas em outras pessoas. Quanto às mídias, hoje todo mundo faz uso de mídia, né? Instagram, Facebook, esses outros, YouTube, WhatsApp, TikTok. E o que nós promovemos, que conteúdo nós divulgamos? No caminho da vida, o conteúdo é a verdade, um conteúdo que edifica. O caminho da morte é o vício, a comparação, futilidade. E hoje vícios na internet tem muito, né? Muito. Gente que busca dopamina barata, olhando pornografia, né? Está ali. Produz aquele hormônio no corpo que só mata o ser humano, né? A dopamina, ela é uma substância que ajuda o ser humano a ter impulso, a agir, a correr, a pular, alguma coisa do tipo. Mas quando a pessoa está lá na frente de uma tela, vendo pornografia, que produz a mesma dopamina, mas não faz uso dela, ela começa a envenenar o próprio corpo, a mente do ser humano. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né? Então, quanto às mídias sociais, como que nós vivemos? Na verdade ou no vício? Outros na comparação, certo? Vive comparando a vida dos outros, né? Ah, como eu queria ser assim, né? Vive no mundo irreal. No mundo irreal. Ah, eu queria que a minha mulher fosse assim, toda bonitona, igual essa aqui da coisa, né? É irreal. Mas seja feliz com aquilo que Deus te deu, né? Então, assim, a gente precisa escolher sempre ou a futilidade ou aquilo que é eterno. Tem mais ainda. Quanto a propósito, o caminho da vida é aceitar o chamado que Deus tem para cada um de nós. É viver uma vida de serviço e uma vida de missão. O caminho da morte é o caminho da vaidade, do egoísmo, o vazio existencial, que não serve nem para si mesmo e nem para ninguém. Então a gente precisa aprender a fazer escolhas conscientes. Muitos vivem de modo aleatório, sabe? Como se a vida fosse uma playlist qualquer. Quem aqui assiste música ou ouve música no Spotify? Ninguém faz conta do Spotify? Lá tem hinos, tem um monte de coisa. Eu coloco de vez em quando. Coloco lá Adoradores 5, né? Aí começa a música do Adoradores 5. De repente, no meio da música do Adoradores 5, vem um pancadão lá. Bum, bum, bum. Um funk, um forró, um brega, pai d'égua. Está lá no meio, porque é uma playlist aleatória. E tem gente que vive desse
jeito, parece que está tocando uma playlist aleatória. Uma hora está no caminho de Deus, outra hora está se abraçando com o diabo, e assim vai. A nossa vida não é feita de escolhas aleatórias. A gente precisa aprender a apertar o play do nosso relacionamento com Deus. E essa é uma escolha que ninguém vai fazer por nós. E essa escolha ninguém pode fazer por nós. E a nossa escolha, ela não afeta só a gente mesmo. O texto que nós lemos diz assim: para que vivas tu e a tua descendência. As escolhas que nós fazemos afetam as gerações seguintes. Tudo que nós escolhemos afeta as gerações seguintes. Então a gente precisa ter muita consciência de escolher. O texto diz assim: escolhe, pois, a vida. A vida não é um caminho. A vida é uma pessoa. Jesus disse assim no Evangelho de João, né? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Em outras palavras, escolha Jesus, porque Ele é a vida. Ele é a vida, tá bom? Escolher a vida, então, é um passo importante para a gente avançar. Na prática, então, é a gente fazer uma escolha consciente. A sua vida com Cristo. Amém. Todos os dias. Na prática, isso é escrever na tábua do nosso coração: o Senhor é a minha vida. Na prática, isso tem a ver com estar em não estar em cima do muro. Mas se estamos em cima do muro, é hora de descer para o lado que leva para a vida eterna. Então, qual é a sua decisão hoje? Entre vida e morte, e bênção e maldição. O que você quer? Você quer a vida e bênção, ou a maldição e a morte? Comunhão com Deus, propósito eterno, paz verdadeira, ou a separação de Deus, um vazio que se busca preencher com qualquer coisa, a insegurança, o medo. Deus tem um propósito maior para mim e para você. Amém. Existem áreas na vida da gente que a gente precisa entregar a Deus. Os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos hábitos, nossos pensamentos. Martinho Lutero disse que a gente não pode evitar que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça ninho na nossa cabeça. Os pensamentos, eles podem existir, mas a permanência dele depende de nós, de como nós alimentamos ele, o nosso futuro. Então, escolha a gente sempre precisa fazer, e Deus hoje nos incentiva a escolher a vida, para que a gente viva com a nossa descendência, amando o Senhor nosso Deus, ouvindo a sua voz, porque disto depende a nossa vida. Sabe, eu não sei como é que está a sua vida hoje, quais escolhas você já fez, de quantas já se arrependeu, mas eu penso que se Deus te enviou para cá nessa manhã, não foi para qualquer coisa, foi porque Deus queria falar contigo, porque Deus queria te mandar um recado, foi porque Deus ainda te ama, não importa se já foi longe demais, não tem distância que seja o suficiente que Deus não nos alcance. Então eu penso que hoje é o dia de recomeçar. Sendo um homem de verdade, um homem que ame a Deus acima de qualquer coisa, uma mulher que faça a vontade de Deus, que tenha como propósito a eternidade. Amém. Hoje é dia de escolher o caminho da salvação, o caminho da obediência, o caminho da pureza, o caminho da santidade, o caminho da honestidade com Deus. Amém. Ser honesto com Deus é um passo importante para a vida. Nós vamos finalizar cantando o hino Salmo dos Salmos. E eu gostaria, antes da projeção do hino, de convidar você, se você no seu coração
Se essa mensagem tocou no seu coração e você está disposto hoje a buscar no Senhor a força que precisa para viver a vida que Deus planejou para você, eu quero orar com você e gostaria que você se colocasse em pé. Somente aqueles que gostariam de assumir um compromisso com Deus, dizer: Senhor, eu quero escolher a vida, eu quero escolher os teus caminhos, eu quero andar na tua verdade e ao teu lado daqui para frente. Quero começar, quero recomeçar, quero reconectar com o Senhor para viver uma vida que vale a pena viver, começando aqui e andando ao teu lado. Vamos orar para que Deus nos ajude? Amém. Pai eterno, aqui estão pessoas, teus filhos, que o Senhor enviou para cá nessa manhã, para ouvirem essa mensagem. E eu te peço, Pai querido, que a cada um que se levanta se comprometendo em viver a vida ao teu lado, que o Senhor dê forças para cada um desses, para que possam vencer, Pai, as tentações, suportar as provações e avançar com perseverança, crescendo a cada dia no relacionamento contigo, para que logo, quando Cristo voltar, Ele nos encontre salvos e diga: vinde benditos de meu Pai. Amém. Toma, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos, perdoa, Pai, e apaga os nossos pecados, e que o Espírito Santo, Senhor, seja derramado na vida de cada um dos teus filhos, para viverem de acordo com a tua vontade. Amém. Eu te peço, meu Deus, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos finalizar cantando juntos. Pode colocar lá, salmos. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.